Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Eu convidei aqui Dr. Carlos Varela, meu amigo, cirurgião vascular da Escola Paulista de Medicina e membro da Sociedade de Cirurgia Vascular e Angiologia, para falar sobre um tema muito atual: trombose e coronavírus. Carlão, queria que você apresentasse e falasse do seu Insta para as pessoas te seguirem. Obrigado, Loreta. Meu nome é Carlos Varela, sou cirurgião vascular, faço parte da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Te agradeço muito pelo convite. Meu Instagram é VarelaCEJ. Carlão, com essa história do coronavírus, veio muito à tona o problema de trombose, de que forma o vírus leva a essas alterações de coagulação, que no começo a gente achava que o vírus era muito mais de um quadro respiratório, e aí a gente foi vendo que o vírus, na verdade, é um processo inflamatório. Eu explico para toda paciente mais ou menos assim. Você vai ter uma infecção, uma inflamação. Então você tem que ter uma resposta inflamatória aqui, para combater esse vírus. Tem gente que é muito doentinha e tem a resposta menor, então é uma imunidade insuficiente para combater a infecção. E tem gente que tem uma resposta exacerbada, que são aquelas pessoas que começam a ter complicações inflamatórias por causa da doença. Eu queria saber por que o coronavírus dá alteração de coagulação. Primeiramente, obrigado pelo convite, Loreta. Essa questão é muito interessante. Imagina que, como essa pandemia começou há pouco tempo, para você estudar tudo isso, imagina a quantidade de pessoas que foram estudando em cima para que hoje a gente consiga ter alguma explicação, né, num curto espaço de tempo. E o que a gente descobriu foi que o vírus em si, quando ele entra pela via aérea e vai pelo pulmão, ele tem a capacidade de machucar não só a célula pulmonar, o pneumócito, mas ele machuca o quê? A célula do vaso sanguíneo do pulmão, que é o endotélio. Quando ele machuca o vaso sanguíneo do endotélio diretamente, ele faz com que esse revestimento interno do vaso sanguíneo, que a gente chama de endotélio, ele fique desnudado, e essa perda do revestimento interno facilita o quê? A formação de coágulo. Este coágulo é uma ação direta do coronavírus em cima do vaso sanguíneo dos pulmões. E ele vai formando então o coágulo. Se vai formando o coágulo dentro do vaso sanguíneo, você dificulta o quê? A troca gasosa do oxigênio do pulmão entrando na circulação. Então, por isso que esse paciente, só desculpa não querer te interromper, já te interrompendo, quando você coloca o oxímetro de pulso, às vezes o paciente já começa a ter uma queda de saturação, mesmo não estando com uma falta de ar tão grande, por quê? Pela formação dos coágulos no vaso sanguíneo, mesmo ele não tendo um sintoma respiratório ainda tão grande. Por quê? Já dificulta a troca gasosa pelos coágulos que estão sendo formados nos vasos pulmonares. É só para o povo de casa entender, né? Você tem um pneumócito, que é onde você faz a troca do oxigênio dentro do pulmão. Em volta do pneumócito... O vaso sanguíneo estaria aqui. Isso. E aqui você tem a troca, a barreira entre a célula pulmonar onde e o vaso entra sanguíneo. O oxigênio, entra o oxigênio por aqui para chegar no vaso sanguíneo. No vaso sanguíneo. Se este vaso sanguíneo ele é machucado pelo coronavírus e começa a formar um coágulo dentro dele, meu oxigênio não entra. Seu oxigênio pode estar aqui, mas ele não consegue entrar no vaso sanguíneo. E quando você vai colocar a oximetria de pulso, você vê que esse paciente vai tendo uma redução da oxigenação, dessa saturação de oxigênio, porque isso são as fases mais precoces. Por isso que você observa nos critérios de internação, esse paciente está tendo saturações de oxigênio abaixo de 92%, 90%, esse paciente tem um risco maior de complicar e por isso que demanda uma internação quando ele tem sintomas respiratórios, junto com essa queda de saturação. E na sua percepção, por que as crianças de 5 a 17 anos têm uma boa resposta ao coronavírus? Minhas filhas, por exemplo, pegaram coronavírus, a Larissa teve uma dor de garganta, a outra não teve nada, né? Meu marido pegou coronavírus, ele já teve um quadro um pouco maior, mas também não foi nada absurdo. E o sistema de saúde, ele faz o isolamento não porque isolando a gente não vai ter coronavírus, porque a grande maioria da população teria que pegar como se fosse antigamente. Lembra quando a gente era criança? Seu vizinho pegava a catapora, sua mãe falava, vai lá, pega lá logo para ficar livre.
É um pensamento inteligente. O grande problema é que uma parte da população precisa de uma internação muito longa, e é isso que as pessoas não entendem. Então hoje vivemos uma pandemia não só do vírus, mas de medo. As pessoas têm esse medo. E por que as crianças são os grandes detentores de uma imunidade que não é tão comprometida? Bom, além das crianças serem abençoadas por Deus, porque Deus protege as crianças. E os bêbados? E os bêbados. O que acontece também é que as crianças, elas estão com a sua imunidade em desenvolvimento. Elas não têm a mesma imunidade desenvolvida como os adultos jovens têm. Então, a partir do momento que elas têm a imunidade, mas não têm uma imunidade tão desenvolvida, elas também não fazem respostas de inflamação exacerbadas. Elas fazem, em parte, na medida. Na medida certa, por isso que elas não têm esses índices de complicação. As complicações maiores, na verdade, são não apenas pela ação do vírus, mas pela exacerbação da imunidade. Ou seja, você acaba tendo um sistema de defesa tão grande que é como se fosse um veneno que mata o carrapato, mas mata o boi junto. Perfeito. Só que a gente não sabe até hoje exatamente quais dessas pessoas vão ter esse fenômeno de inflamação maior, de imunidade maior. Essa resposta inflamatória exacerbada. Se a gente tivesse essa informação, se a gente conseguisse isolar isso... Tivesse um marcador, né? Um marcador específico. Este vai complicar este. Infelizmente, a gente não tem isso ainda. E por isso que a gente tem que fazer essa campanha de vacinação massiva, testagem para isolar aqueles pacientes que estão com diagnóstico positivo nos primeiros dias, fazer esse isolamento de contato, principalmente de forma seletiva, porque, claro, as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver, então que a gente tenha isso de uma forma racional. Mas as crianças, de fato, que além delas serem protegidas por Deus, elas têm uma imunidade que às vezes não é tão exacerbada, que faz com que a imunidade seja suficiente para matar o coronavírus, e não mas a imunidade não machucar a própria criança. E outra coisa, qual a sua visão das pessoas que mudaram sua vida, começaram a fazer menos exercício, começaram a ganhar peso, porque a maioria das pessoas que eu atendi aqui chega aqui, eu engordei na pandemia. Eu também. Você também? Também, claro. Gente, eu não engordei. E essas pessoas estão trabalhando em casa. Quais são as consequências ruins para a sua vida pessoal de trabalhar em casa sem ter uma conscientização disso? Nós já chegamos a identificar, inclusive, pacientes que adquiriram trombose justamente por períodos prolongados de trabalho numa mesma posição. Explicação mecânica é a seguinte, Loreta. Toda vez que a gente anda, nada, corre ou pedala, eu tenho que me deslocar. Para eu deslocar, eu tenho que mexer o pé. Quando eu mexo o pé, a musculatura da panturrilha contrai para fazer esse movimento. Cada vez que a musculatura contrai, ela esmaga as veias e joga o sangue para cima. Aumentando a velocidade. Deixa o sangue menos acumulado e aumenta a velocidade de fluxo sanguíneo. Então, o sangue que passa com maior velocidade, ele tem menos chance de coagular. O sangue que passa de uma forma muito lenta, ele tem mais chance de coagular. É igual um rio. Um rio estreito, a água vai passando com mais velocidade. Um rio caudaloso, a água é mais longo, paradinha. E por isso que você vê folhas parando com mais intensidade nas pontas. Então, esse rio com velocidade de fluxo menor tem uma chance maior de formar coágulo. Então você imagina as pessoas em home office, em períodos de pandemia, com medo de perder trabalho, fazendo cargas de trabalho excessivas, mais que 12 horas dia. Quem que vai querer parar de trabalhar nesse momento? Quem quer perder emprego? Ninguém quer. Tá todo mundo trabalhando. Então ficam na mesma posição, sentados, sem se mexer, por várias horas, deixam de ir no banheiro, deixam de se hidratar e ficam na mesma posição. O que acontece com essa perna que fica na mesma posição e não tem essa movimentação? O sangue tende a ficar mais estagnado, tem mais dificuldade em retornar. Sangue que passa mais devagar, mais estagnado, juntando eventualmente com outros fatores que a pessoa não sabia que tinha, pode facilitar a formação de coágulos em veias de pernas. E eu, como vários cirurgiões vasculares, já identificaram esses pacientes em consultório e em hospitais, quando atenderam pacientes que do nada tiveram uma trombose, porque estavam várias horas de trabalho sentados, trabalhando de forma alucinada em casa. E porque quem está em casa, geralmente, claro, tirando quando você tem outros fatores, como filhos, outras pessoas morando, mas geralmente aquelas pessoas não têm o fator de colegas de trabalho, trabalham várias e várias horas e ficam sentados sem sair da posição. O que a gente recomenda para os pacientes é, se você puder, até programe no celular, tocar um alarme a cada 1 hora ou 1h30, levantar. Você não precisa nem sair da frente do computador. Levante e faça o movimento de elevar a ponta dos pés como se fosse bailarinos, por exemplo. Se você fizer isso 10 vezes sem sair da frente do computador, você pode melhorar o fluxo sanguíneo das pernas em direção ao coração
e você diminui o inchaço das pernas. Então, claro, se você puder parar para ir no banheiro, tomar uma água é melhor, mas se você está no meio de uma reunião, o chefe vai ter que entender que você pode levantar e fazer uns passinhos, não vejo problema em relação a isso, não vai mudar a produtividade da pessoa. E usar esse descansa-pés ajuda ou não? Ajuda, mas mais importante do que isso é você ter esse período de movimentação. Isso é fundamental. E usar a meia elástica? A meia elástica ajuda bastante, porque a partir do momento que você tem uma dificuldade mecânica do sangue em retornar, e dependendo do trabalho da pessoa, que teve o privilégio de poder trabalhar em home office, nem todos têm esse privilégio de poder trabalhar em home office, essa pessoa às vezes está numa questão fundamental, e não pode levantar. Se você usa um suporte mecânico com uma meia elástica que vai comprimir o suficiente para melhorar o fluxo sanguíneo, ela não precisa talvez ficar se movimentando e a meia elástica te consegue dar esse suporte. Quando você usa a meia elástica, quando você pega o ultrassom e mede a velocidade de fluxo, ela aumenta na veia da virilha, que é a veia femoral, aumenta em 180% essa velocidade, ou seja, ele passa com mais velocidade, diminui o quê? A chance de trombose. Sabe o que me perguntaram outro dia? Se eu pegar coronavírus, posso tomar S para afinar meu sangue? Responde para mim. Na verdade, não tem nada mostrando que o AS vai diminuir a mortalidade ou a morbidade. Isso não tem nada porque, mesmo lesando endotélio, a gente não tem uma resposta se a heparina pode ter algumas evidências in vitro de que pode diminuir a propagação da inflamação pelo coronavírus. Mas isso ainda não está provado do ponto de vista da população em trabalhos de fase 3. Porque não é tudo que é bioquimicamente aceitável, a gente consegue traduzir na população. Nem todas as experiências in vitro são reprodutíveis no mundo real que a gente tem. E nem o AS também se mostrou em relação a isso. E mais uma pergunta, por exemplo, você pega o coronavírus, né? O fato de você ter esse processo inflamatório grande, tudo isso, você tem visto muito paciente com trombose? A quantidade de tromboses aumentou significativamente em todos os hospitais. Se você conversar com vários cirurgiões vasculares, conversar com o Marcelo, seu marido, que é um excelente cirurgião vascular, foi quem me ensinou muitas coisas da cirurgia vascular que eu sei. Não fala isso não, que você vai ficar gravado, pelo amor de Deus. Não, mas a gente tem que agradecer os mestres. E a gente nota que a quantidade de trombose aumentou significativamente. Não só a quantidade de tromboses, mas a extensão das tromboses. O tamanho que ela fica. São tromboses de maior monta, de maior gravidade. Isso ficou muito perceptível. E tanto, não apenas em territórios das veias, como em alguns casos, território das artérias. Pacientes que já tinham alguma doença obstrutiva, como placa de gordura nas artérias das pernas, por causa do coronavírus, foi um fator agravante que dificultou a chegada de sangue nas pernas, porque já tinha uma doença de base e isso piorou. Então piorou as tromboses tanto das veias como também das artérias. O vírus quando ele pega esses casos graves, onde a imunidade reage e aumenta essa inflamação, ele pode atacar não só os vasos do pulmão, como vasos dos rins. Por isso que muitos desses pacientes têm que evoluir para diálise. Porque você corta a circulação do rim pela lesão arterial que o próprio coronavírus causa. Esse vírus aí ele é muito estranho, gente. É maligno, é do mal mesmo. Agora, sabe que tem muita gente que acaba tendo medo de tomar vacina? Até médico, gente. Assim, faço um monte de grupo, tem gente que fala assim, não vou tomar porque eu não sei o que tem na vacina. Qual o risco, pesando, né? Assim, eu tomei a vacina, o Carlos tomou a vacina. Qual o risco real de você tomar uma vacina que, vamos dizer, que teoricamente não funcione tão bem em termos de trombose, em termos de imunidade, frente ao risco dessa infecção? Qual é a sua posição? Loreta, como tudo na vida, tudo tem um risco e tem um benefício. E tem opções. Por exemplo, no meu cabelo, eu tenho opções? Eu não tenho opções. Você pode usar uma peruca. Não tenho opções. Você, se quiser, pode colocar loiro, moreno, ruivo, do jeito que você quiser. Quando você não tem opções, você não tem opções. Que opções a gente tem para um vírus? Que a gente não sabe quais desses pacientes vão evoluir para as formas graves. Embora seja uma porcentagem pequena, de 5% a 10% que vão para as formas graves, mas a gente não sabe exatamente quais vão ser. Que opções nós temos? A cloroquina não se mostrou efetiva, a ivermectina não se mostrou efetiva, a azitromicina não se mostrou efetiva. Em termos de literatura científica, em estudos fase 3. Que opções a gente tem, além de tratar esses pacientes graves? É a vacina. Nós não temos outra saída. Vai ser a testagem em massa para você isolar aquelas pessoas que estão doentes e vacinar a população. Então, nesse caso, não há opção.
é vacinar. E o que acontece? Desde Louis Pasteur, que ele fez então o estudo dos germes, dessa descoberta, e que acabou tendo o desenvolvimento das vacinas, a evolução da espécie humana melhorou substancialmente em todos esses tempos. A gente parou de morrer de coisas bobas, né, daquela época. E de ter complicações, como poliomielite, como várias outras doenças. Então, na verdade, a vacina é a opção que nós temos. Eu vou falar que a frase que eu falo que a Larissa morre de vergonha. A gente escolhe o que perder para não perder o que não escolheu. Então, tomar a vacina é um risco muito pequeno frente ao risco da infecção, né? A infecção, ela pode evoluir muito bem, ser uma gripezinha, mas ela pode ter complicação. E é o que o Carlos falou, se eu não sei quem vai evoluir, vacina todo mundo, tá? Eu não virei jacaré, né? Tomei a vacina, não virei jacaré, eu não tive infecção, não peguei do Marcelo, não peguei das minhas filhas. Eu não positivei em nenhum minuto. De alguma forma eu tenho alguma imunidade que não me permite pegar coronavírus. Entendeu? Mas pode ser que ninguém tenha essa sorte. E tem mais uma coisa, Loreta. Vamos dizer que nós convivemos com pessoas de mais idade. Você tem seus pais, eu tenho minha mãe. A nossa imunidade, comparado com as pessoas da faixa etária dos 70, 80 anos de idade, a nossa imunidade é maior. Pode ser que nessas pessoas da faixa dos 70, 80 anos de idade, quando eles tomem a vacina não tenha a mesma eficácia em produzir anticorpos neles como tem em nós. Porque eles têm uma imunidade, mais menos fraca. Exacerbada. Mas por que é importante a gente tomar? Porque somos nós que entramos em contato com eles todo dia. Nossa, adorei, verdade, tinha esquecido disso. Então, nós temos que, claro, eles têm que ser vacinados, nós temos que dar chance para eles. Mas nós que convivemos com ele todos os dias, é que temos mais ainda que ser vacinados, para diminuir a chance de transmitir a doença para as pessoas de mais idade. Então, a vacinação da massa populacional, no sentido, não é só para proteger individualmente, é para proteger a população também velha, que precisa, né? Que não vai ter, às vezes, a mesma capacidade de imunizar como nós adultos jovens temos. Perfeito. Queria agradecer ao Dr. Carlos por ter passado um sábado de manhã aqui gravando comigo, de graça, porque eu não pago ninguém, só em nome da amizade mesmo. Gostou, dissemina. Eu acho que esse vídeo ele é um marcador muito importante para a população geral, tá? Então, quem puder, tome vacina. Não tenha medo de vacina. Tenha medo de ser o vetor que matou alguém porque você não foi responsável o suficiente. Gostou? Deixa um like. Sigam o Dr. Carlos Varela no Instagram dele. E a gente se vê no mês que vem com outro convidado. Obrigado, Lorena.